entendendo tudo que a gente falou até agora, principalmente a parte dos selos e dos tons, a gente vai entender agora sobre a onda encantada. O que é a onda encantada? A onda encantada é uma energia de 13 dias ou de 13 momentos, né? Pode ser 13 anos, pode ser 13 dias, né? 13 pessoas, etc. São 13, né? Porque são os 13 tons. Lembra que eu falei que dá para se ler na vertical? O primeiro tom é o tom do propósito, o segundo tom do desafio, que são etapas de um mesmo processo. Quem participou da última mentoria que a gente teve, inclusive tem ela gravada no portal, né? Que vocês me permitiram, né? Quem estava presente deixar gravada para outras pessoas assistirem. Eu li o mapa, né? Basicamente, né? Não li aprofundadamente todos os processos, mas de uma forma básica, que eu acredito que é o que vocês vão conseguir terminar a aula de hoje, pelo menos, né? Começar a ler o mapa de vocês e de outras coisas, né? Já fiz isso lá nessa mentoria, e lá dá para vocês terem uma boa ideia. Falei bastante sobre esse processo da onda encantada, tá? Então, tem lá, quem quiser dar uma olhadinha, olha lá, mas daqui a pouco também eu vou ler algum de vocês aqui, para poder relembrá-los, né? Entender também melhor. Então, a onda encantada é um ciclo de 13 dias, 13 anos, 13 alguma coisa, tá? É como se fosse, eu gosto de usar o exemplo de uma empresa, né? Como se fosse uma empresa ou um projeto, né? Uma empresa que tem um projeto. Então, o primeiro tom aqui, ela se lê aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? É assim que a gente lê a onda encantada, é assim que ela se forma, tá? O primeiro tom aqui, o Kim que cair nesse primeiro tom, ele vai dar a energia e o propósito para todos os outros trabalharem, tá? Então, aqui o primeiro tom é o propósito, é a energia que nós vamos trabalhar aqui dentro dessa empresa, o projeto dessa empresa, tá? Então, esse é o tom que vai ser trabalhado. Esse segundo é o desafio, tá? Então, pensem aí vocês, né? O meu tom, Stephanie, o meu tom é o autoexistente, ou seja, é o quarto tom aqui. Dentro de uma empresa com 13 tons, eu estou na quarta etapa do processo, tá? Lembra que eu falei lá atrás, todas as etapas são importantes, todas as etapas fazem parte do processo, todas elas são importantes no processo, tá? Aqui, você vai ter que encontrar qual que é o seu tom aqui nesse processo, tá? Onde você tá aqui? Qual que é a sua etapa aqui no processo, tá? Então, se o meu tom, como eu falei, é o quarto tom, é esse aqui, a minha parte o meu papel nesse processo é dar forma a esse propósito principal. Então, aqui vai ter o propósito principal, tá? Aquilo que tem que ser realizado, o propósito, a missão. E cada um tem a sua parcela aqui, o seu papel aqui para realizar esse propósito, tá? O meu papel dentro desse propósito é dar forma a ele, né? Que é o que diz o meu tom. Então, aqui vocês vão encontrar o propósito o de vocês. Por exemplo, Carol, me fala aí, manda aí para mim qual que é o seu tom mesmo? O seu tom de nascimento, tá? Você falou que o seu selo é o selo humano, né? É humano amarelo, mas qual que é o seu tom? Me fala aí. Eu vou te falar daí qual que é a sua posição nessa empresa, né? Entre aspas. Qual que é a sua posição aqui, tá? Tá com um pouco de delay os comentários, então pode ser que demore um pouquinho para chegar seu comentário para mim, assim como pode ser que demore o que eu tô falando para chegar para você. Sempre no YouTube tem um certo delay, né? Mas basicamente é assim que, enquanto você vai respondendo aí, basicamente é assim que a gente lê a energia, tá? A onda encantada. Uma onda encantada é isso. A onda encantada é uma energia de 13 dias, 13 tons, né? 13 momentos, tá? Eu vou explicar isso aqui, você pode usar para muita coisa. Você pode usar para entender muita coisa. Você tinha comentado o ano que você nasceu, né? Deixa eu ver aqui. 10 de 1 de 1986. Deixa eu abrir aqui.
Sei de cor, o meu Kim é 252. Tá, vou fazer, só que eu preciso do tom, eu não sei qual que é o tom do Kim 252. Eu não tô com a tabela aberta aqui. O meu já tá nos comentários, Esther, Raíza, o meu já tá no comentário, vamos ver então. Qual que é o seu tom mesmo? Deixa eu achar aqui. Raíza. Tô voltando aqui no comentário para ver. Planetária. É o tom planetário, né, Raíza? O seu planetário, cadê ele aqui? Opa. Planetário aqui, ó, é o 10º tom, tá? Então, a sua posição na empresa, Raíza, vamos dizer assim, né? É a 10ª, tá? Então, tem um propósito principal aqui, né? Em que você tá, que você faz parte de um propósito de uma empresa, né? Eu gosto de falar mais uma vez, usar esse exemplo de empresa, de projeto, né? Para ficar fácil o entendimento. Então, uma empresa que tem um projeto, essa empresa tem um propósito, uma missão para realizar alguma coisa. Então, esse propósito vai estar inserido aqui. E todos os outros KINs que vão vir depois aqui, são parte de uma etapa desse processo para chegar a realizar esse propósito, tá? E essas etapas são processos. Então, a etapa 2 é o começo do processo, a 3 é um passo adiante, a quarta, o outro passo adiante, assim sucessivamente. E o seu, Raíssa, por seu 10º, ele está na 10ª posição aqui nesse processo. Então, para chegar até você, teve que passar por essas outras etapas anteriores, tá? E você está aqui nessa posição, né, para entregar o seu trabalho aqui na 10ª posição até chegar no último que tem que ser aí a conclusão desse processo, desse projeto, tá? Então a gente entender a onda encantada, tanto da nossa vida, do nosso mapa, de tudo que a gente for fazer, a gente vai se localizar no tempo e espaço, na nossa missão, no nosso propósito, naquilo que a gente veio fazer. Então a leitura do Kim, ela vai muito além de você ler as palavras-chave do seu selo e do seu tom. Você tem que ver aonde o seu selo e o seu tom estão inseridos dentro de uma onda encantada. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Aonde que o seu selo e o seu tom estão inseridos dentro de uma onda encantada, para você entender que você também, além disso, você tem um propósito maior que está dentro de uma onda encantada, tá? Então, a Raíza está aqui, né? O dela é estrela planetária amarela, né? A estrela, ela fala da arte, do embelezar, né? O tom planetário, ele fala do aperfeiçoamento, né? Da manifestação, da produção. Então, dentro de um propósito maior, a Raíza veio trazer a arte, veio embelezar, veio aperfeiçoar aquele propósito. Mas qual é esse propósito? Tá? Tem que olhar lá no Tzolk'in, lá tá no site do Tzolk'in, e ver lá em que onda encantada você tá. Qual é o Kim que tá aqui? Porque o seu propósito, aquilo que você veio embelezar, veio aperfeiçoar, diz respeito a alguma coisa. Que coisa? Né? Dentro de um projeto, dentro de uma empresa. Qual empresa? Que projeto? Tá? Aí você vai entender ainda mais aquilo que você veio fazer aqui. Tá? Ó, a Carol respondeu, humano harmônico amarelo. O harmônico é esse aqui, é o tom 5. Então aqui, você tá aqui, ó. Tá, Carol? Você é a 5ª posição aqui dentro de um projeto. Então tem que passar por essa e essa etapa para chegar em você, tá? Você está nessa posição dentro do projeto. O harmônico, ele diz respeito a potencializar, dar comando, radiação, né? Harmonizar. Então você vem da harmonia, né? Trabalhar potencializando aquele projeto, dando mais força para ele, comandando as etapas dele, né? Harmonizando ele, aquele projeto, tá? Isso com união do seu humano, né? O humano, que é o seu Kim, ele fala sobre a sabedoria, sobre o influenciar, né? Então, o humano, ele vem através da sua sabedoria, é que ele vem potencializar aquilo. Então, ele vai usar a sabedoria dele para potencializar as etapas do processo daquele propósito. Qual o propósito? Tem que olhar lá no seu mapa, lá no site do Tzolk'in, e ver qual é a onda encantada que você está inserida, para saber o que você veio potencializar, né? No que você veio no que você veio aperfeiçoar? O que você veio usar a sabedoria sua para ajudar a aperfeiçoar?
né? Aperfeiçoar isso? Não. É o quinto tom aqui. Potencializar, né? Irradiar, né? Expandir. Como, para que você vai fazer isso? Como você vai usar a sua sabedoria para isso? Para quê, né? Você tem que saber qual que é aqui. A gente já vai ver já, tá? Então, tá fácil, estão entendendo, né? É como se fosse uma empresa. Então, aqui vai falar tudo, é o projeto inicial, é o para que aquilo está sendo criado, aquela empresa, né? E aí ela vai contratar uma pessoa para fazer esse papel da empresa, vai contratar. Tô usando uma forma alegórica, tá? Para vocês entenderem, né? Então aqui tem a ideia inicial, o cara lá que criou a empresa, né? O dono. Ele tem um propósito para aquela empresa. Ele vai contratar uma pessoa que vai trabalhar aqui nessa etapa do processo, uma outra que vai trabalhar nessa etapa, outra nessa, nessa, até pegar o produto final aqui na última etapa do processo, sair o produto final, tá? Então, que etapa do processo você está? E que produto você está produzindo, né? Qual que é o projeto? Qual que é o propósito em que você está inserido? Então, a gente precisa entender isso também para entender um mapa. Tanto o mapa do seu propósito de vida, da sua missão, daquilo que você veio fazer aqui, quanto o mapa do dia, né? Cada 13 dias a gente vai mudando a onda encantada. Essa onda encantada está nos nossos dias, né? Então, hoje, por exemplo, deixa eu me recordar qual que é o Kim de hoje, só para lembrar vocês, tá? Hoje nós estamos no Kim 82, que é o vento autoexistente branco. Autoexistente é aqui, ó. É o 4, né? Que inclusive é o mesmo tom que o meu de nascimento. O tom 4. Ele dentro de um projeto maior, nós estamos no quarto dia desse projeto, tá? Amanhã vai ser o tom 5, tá? E assim nós vamos até completar 13 dias. Quando acabar o 13º dia, começa uma nova onda encantada com um novo propósito, tá? Então, nossas energias, as energias do dia também mudam a cada 13 dias, uma nova energia, com um novo propósito a ser trabalhado, com novas questões aí a ser desenvolvida, tá? Então, esses 13 está presente em tudo também, né? Você pode usar esses 13 tons para entender o seu Kim, o seu mapa, uma onda encantada, são os 13 tons das 13 luas, né? Nós estamos na lua, nós estamos na lua harmônica, que é o mesmo tom seu, Carol, de aniversário, né? De que você nasceu. É o tom harmônico. Nós estamos nessa lua, no momento dentro do ano, né? Passamos pela lua magnética, lua lunar, lua elétrica, lua autoexistente, nós estamos na lua harmônica. Depois nós temos mais outras luas aqui. Nós temos mais 7 luas 8 luas aqui para acabar o ano, né? Então também essa energia das ondas encantadas dá para usar para entender o ano também. Então, qual que é o propósito dessa empresa quando olhada no ano, né? É aquela semente amarela que eu falei para vocês, semente elétrica amarela. Ela está nessa posição. A energia do Kim da semente elétrica amarela está nessa posição. É aquela que dá o propósito para essa empresa, que faz o propósito desse projeto. Qual que é o propósito, então, levando para esse raciocínio? O propósito desse ano mais uma vez já falei, né? Vou repetir. É servir, semear o seu servir, tá? O seu servir ao outro, o seu servir a si mesmo, tá? É trabalhar o servir. Esse é o propósito aqui para esse ano, né? Que a gente vai trabalhar em todos os meses. Então, no segundo mês, a gente trabalhou esse propósito, né? Então, aqui, o propósito aqui do ano é semear o nosso servir. Aí, no segundo mês, que é a primeira etapa desse processo, nós vamos ver quais são os desafios para semear o nosso servir, porque o tom lunar, ele fala do desafio, né? De polarizar, estabilizar, né? Então, quais são os desafios que eu tenho para alcançar o objetivo de semear o meu servir? Então, o tom lunar, ele fala sobre isso. O tom elétrico, ele é o tom do serviço. O tom do serviço, né, ele vincula, ele ativa, né? Como eu já posso trabalhar o meu servir? No caso aqui é servir 2 vezes, né? Porque o Kim que tá aqui também ele tem o tom elétrico, né? O Kim que tá, né, nesse primeiro dia aqui da onda encantada é o Kim elétrico. Então, o Kim, isso no caso do ano, tá?
E num ano a gente tem 2 tons, né? Que é o tom que está começando o ano, o tom magnético, e o tom do selo que caiu naquele primeiro dia, 26 de julho, tá? Aí a gente tem isso, quando tem ano envolvido. Mas quando é só no dia, é sempre, por exemplo, semente magnética, que vai pegar o tom daquele dia, tá? Porque ela caiu na primeira bolinha, então é semente magnética, tá? No caso dos dias. Mas no caso que a gente vai usar a onda encantada para fazer a leitura do ano, ela vai ter um outro tom, que é o caso agora. Então, é o tom do serviço, né? A semente elétrica, que é o tom do serviço, caiu na primeira lua do primeiro ano, que está escrito aqui, ó, dia 26, não sei se vocês estão enxergando, do 7 a 26 do 8 é a primeira lua, né? Da primeira lua desse ano, no caso, né? Todos os anos. Então, a semente elétrica do serviço é o que é o projeto dessa empresa aqui, né? Dessa empresa desse ano, vamos dizer assim. Aí, o Lua Lunar, ela vai falar qual que é o desafio para atingir esse objetivo. A lua elétrica do serviço, como eu posso servir mais para atingir esse objetivo, meu serviço, né? Trabalhar meu serviço. O tom existente vai começar a dar forma a esse projeto, né? Então, ele vai começar a modelar, dar forma para esse projeto, desenhar esse projeto. Como que eu posso estruturar isso? Então, vou começar e vou desenhar no papel, colocar, né? Estruturar. Esse é o tom da autoexistente. O tom da harmônico, como que eu posso... cadê o tom harmônico aqui, ó? Ele vai começar a dar os comandos. Então, já fiz a estrutura, já desenhei, agora eu vou começar a comandar. Então, eu preciso, ó, pegar isso aqui para fazer, isso, aquilo. É o que vai comandar as coisas ali para acontecer, né? Vai dar potência para aquilo, ou seja, vai colocar poder naquilo, potencializar aquela estrutura que começou a ser desenhada aqui. Aqui, no tom da lua rítmica, né? O tom rítmico, que é essa posição, a sexta posição, ele fala sobre organizar. Então, eu vou pegar essas informações que eu tenho até agora e vou organizar elas, vou equilibrar elas, né? Vou colocar todas, né, ajeitadinhas, né? Vou organizar as informações. O tom ressonante, ele fala sobre harmonizar, ele fala sobre canalizar, inspirar. Então, eu preciso me inspirar para melhorar isso aí. Como eu posso trazer mais inspiração? Vou me inspirar, vou trazer novas ideias, eu vou canalizar uma nova informação. Esse é o tom ressonante, tá? O tom galáctico, dentro desse propósito, ele vai. O tom galáctico aqui, ó, cadê? Aqui, tom galáctico, ele vai harmonizar, ele vai modelar, vai trazer integridade, tá? Então, aqui eu trouxe novas ideias, eu trouxe no ressonante, né? Eu me adequei, né, às informações, eu canalizei coisas novas, eu ressoei mais aquilo que eu vim fazer aqui do meu propósito, né? Com as etapas do processo que eu estou fazendo até agora, tá? Eu equilibrei essas informações e comecei a canalizar novas informações, né? Para começar, para dar sequência nesse projeto. O tom galáctico, ele vai, cadê? Ele vai modelar essas ideias, né? Vai fazer isso aí, começar a dar vida para isso, colocar isso mais no papel, essas novas ideias, essa nova estruturação que esse processo está passando, tá? E vai deixar ele de uma forma mais íntegra também, né? Será que esse processo até aqui está andando conforme era o esperado? Ele vai trabalhar essas informações todas. O tom solar, ele vai começar a realizar esse processo. Então, vai começar a mão na massa mesmo, né? Manifestar, realizar ele, colocar com intenção, né? Onde eu quero chegar com isso? Qual a minha intenção com esse processo, com esse projeto? Onde eu quero chegar com ele, tá? O tom planetário, ele vai então produzir, vai fazer o negócio acontecer no mundo físico, né? Vai fazer a produção do processo mesmo, tá? Aperfeiçoando os detalhes que precisam ser melhorados, né? Fazendo a manifestação daquele projeto no mundo físico, na vida real, naquilo que você está fazendo, tá? O tom espectral, ele vai dissolver, vai liberar, então vai tirar durante esse processo todo, foi encontrado algumas coisas
umas pedras no meio do caminho, vamos dizer assim, e esse tom ele vai eliminar essas pedras, vai trabalhar para limpar elas, para liberar o fluxo, né, para fazer a limpeza. A, o tom do cristal, ele vai se dedicar a esse projeto, vai cooperar mais com esse projeto, vai aumentar o poder desse projeto, se dedicando mais a ele, se entregando mais a ele. E o último tom, o tom cósmico, é o tom da presença, né? É o tom que transcende, né? Estar presente, né? Perseverar naquilo que você deseja colher como resultado, né? Então, estando presente é aquilo, é o seu desejo manifestado, isso é a presença, né? É o seu desejo manifestado, é a manifestação pura daquilo que você idealizou, né? Aquilo sendo manifestado de forma pura e íntegra. Isso é a presença. E quando você faz isso, você começa a transcender, tá? Então, esse é o caminho de uma empresa, tá? Ela tem um propósito maior e todos esses carinhas aqui, vamos dizer assim, vão trabalhar cada um na sua posição para atingir esse propósito maior. Tá claro, gente? Né? Tá claro. Fale para mim se tá difícil, tá? Ou se conseguirem entender. A minha onda é a 7. Eu não sei de cabeça qual que é a onda encantada, né, por número, mas depois eu dou uma olhadinha só para exemplificar, né, com imagens o que eu tô falando para vocês, aí eu mostro para vocês. Esté, deixa essa aula salva aqui no YouTube pra gente rever amanhã, por favor. Até tu subir no portal. Tá, beleza, eu vejo sim para deixar, tá? Mas fiquem comigo, não vai embora não. Por causa disso. Entendendo a onda encantada. Mais uma vez, né? Então agora eu trouxe um exemplo, né? Aqui eu trouxe de uma forma mais estrutural, como isso funciona. Aqui eu já trouxe um exemplo, né? Com os skins presentes, tá? Então aqui eu trouxe também a tabela com as palavras-chave dos selos e dos skins, para ajudar vocês a entender isso daí de uma forma mais clara, tá? Então aqui no primeiro tom, né? Lembra aqui o que é o primeiro tom? 1, 2, 3, até o 13, né? Esse 1 aqui é o magnético aqui, né? 1, 2, 3 até o 13. 1 tá aqui. 1, nesse caso, caiu a mão azul. Então, a mão azul no tom magnético, né? A mão azul no tom magnético. Então, a mão azul, ela aqui, ó, ela aqui na tabela. Mão azul, ela fala sobre conhecer, a cura e a realização, né? O tom magnético, ele fala sobre unificar, atrair e propósito. Então, o propósito aqui dessa onda encantada, que pode ser a onda encantada de um dia, de um ano, do que for, né? O propósito dessa onda encantada é trabalhar o conhecimento, a cura, né? A realização de coisas, conhecer a cura. Vai depender muito de vários outros fatores para aprofundar o que é essa cura, esse conhecimento, mas já dá para entender aqui, tá? Muita coisa. Então, aqui vem trabalhar, por exemplo, a cura, o conhecimento. Esse é o propósito dessa onda encantada. Então, todos esses carinhas aqui que vêm depois, eles vão trabalhar para atingir esse propósito, tá? Então, nós temos que trabalhar o conhecimento e a cura. Aí, a próxima aqui, que está em seguida, é a estrela. Ó, a estrela aqui. A estrela, ela vem trabalhar, ela está no tom 2, né? Que está na segunda posição, está no tom 2. O tom 2 é o tom do desafio, né? Então, ela vem da polarização, estabilização, etc. O desafio, né, aqui que ela vem trabalhar para atingir esse propósito é o desafio de embelezar as coisas, de, ó, quer ver a estrela? Embelezar, trazer arte, elegância. Então, no processo de cura, né, e conhecimento, ó, ela tem como desafio para se curar ou para trazer o conhecimento de alguma coisa, deixar as coisas mais belas, mais bonitas, mais aperfeiçoar os processos da vida, né? Aí vai depender muito do que, né? Se é de uma pessoa, se é de um processo, se é de um ambiente, se é do que você está lendo, né? Então, ela vem para atingir uma cura. O maior desafio dela aqui é embelezar, trazer arte para aquilo que ela está fazendo, que só de fazer isso já vai trazer muita cura. Depois, o próximo passo aqui é o tom elétrico, né? O terceiro aqui é o tom do serviço, tá? Ele está aqui regido pelo Kim, que é o Kim, cadê aqui? O Kim da lua vermelha. A lua vermelha, ela fala sobre
se purificar, o fluxo, o processo, a água universal, né? A lua, ela fala muito dessa purificação, né? De se liberar da água universal, né? Que lembra que a lua, eu falei lá para vocês, ela rege a água, os mares, etc., né? Ela purifica, ela limpa o fluxo. Então, para se curar, para atingir o objetivo que é se curar, ou trazer mais conhecimento para sua vida, autoconhecimento, etc., você precisa, ou a pessoa, ou o quê, né, que vai estar usando a leitura dessa onda, né, precisa trabalhar a sua, aqui no tom do elétrico, que é o servir a si mesmo, né, ou ao outro, de forma a se purificar, né? Então tem que trabalhar o seu servir para purificar, para se purificar. Como você vai trabalhar o seu servir para se purificar? Aí vai de cada um do seu processo, né? Então você tem que trabalhar o seu servir, que é o tom aqui, o elétrico, né? Com o objetivo de se purificar, com o objetivo de liberar o fluxo, de entrar no fluxo da vida, né? Fazendo esse processo, você vai estar trazendo cura, tá? O próximo aqui é o cachorro branco. O cachorro, ele fala do amor, da lealdade, né? Do coração. Ele tá no tom 4, né? Que é o tom do autoexistente, dar forma. Então, para começar a dar forma à sua cura, ou seja, de manifestar a sua cura, estruturar a sua cura, desenhar, fazer essa cura começar a acontecer, você precisa se amar mais, você precisa ser mais leal consigo mesmo, tá? Então, essa é a próxima etapa do processo de cura, de conhecimento, tá? Próximo aqui, eu vou fazer a leitura rapidinha só para vocês entenderem como funciona, tá? Aqui, esse próximo tom é o tom do macaco azul. Tom não, o selo, né? É o macaco azul, que traz a ideia do brincar, da ilusão, da magia, né? No tom harmônico, que é o tom da potencializar, né? De potencializar, de comandar, de radiar, né? O tom harmônico, com o macaco azul, a gente pode ler de que forma, né? Eu vou comandar as minhas decisões. É isso, mais uma vez, é muito da interpretação de cada um, do processo em que a leitura está inserida, se é para uma pessoa, se é para um projeto. Então, você tem que adaptar, tá? Eu estou tentando ser bem genérica para vocês poderem entender de diversas formas diferentes, tá? Mesmo processo, mas lembrando, é muito particular do processo, da pessoa, etc. Né? Então, aqui, comando, né, o tom harmônico, potencializa, comanda, radia, né, o macaco, brincar, ilusão, magia. Então, as minhas decisões têm que ser mais leves, eu tenho que levar a vida de uma forma mais leve, as minhas escolhas, as minhas decisões, né, eu vou potencializar muito a minha cura se eu agir dessa forma, mais leve, brincalhona, tá? Eu vou trazer muita cura para minha vida dessa forma, tá? Então, lembra, o objetivo maior é a cura e o conhecimento. Todos eles aqui estão andando para atingir isso aqui, tá? Isso é a onda encantada. Aqui, o próximo, então, é o humano amarelo. O humano amarelo, ele está na qual posição? Na sexta posição, é isso? Sexta posição, a posição do ritmo, né? A posição do ritmo, ela fala sobre organizar, equilibrar, a igualdade, e o humano fala sobre influenciar, sabedoria e livre-arbítrio. A gente une essas duas informações, né? Então, opa, tá aparecendo outras coisas aqui. Aí, o humano, ele vem, então, organizar as informações dentro de si, fora de si, né? Equilibrar as informações com sabedoria, né? Usar o seu livre-arbítrio com sabedoria para poder se curar, né? Organizar aquilo que está dentro dele, ou para curar um processo, um projeto, etc., né? No qual essa onda encantada esteja inserida, né? Mais uma vez, dependendo daquilo que você vai usar para ler, né? Para curar esse processo, você vai ter que usar a sua sabedoria, vai ter que organizar as questões com sabedoria, né? Equilibrar os pontos da sua vida com sabedoria, usando sempre seu livre-arbítrio, tá? Que são as palavras-chave dos dois, do selo e do tom, nesse caso. Agora o próximo, que é o caminhante do céu vermelho, com o tom, sétimo tom, que é o canalizo, né? O tom da harmonização, o tom ressonante, tá?
Então, o caminhante do céu, ele fala sobre explorar, sobre vigilância, sobre o espaço, e o tom ressonante, ele fala sobre canalizar, inspirar, harmonizar, né? Então, o tom ressonante, ele fala de você explorar novos caminhos, de fazer um novo projeto, de chegar a esse propósito de cura. Quais são os caminhos? Explorar novos caminhos para atingir uma cura, explorar novos processos, explorar novas possibilidades, né? Procurar dentro do espaço que você tem, dentro daquilo que você tem, das suas ferramentas, daquilo que você pode conseguir alcançar, né? Quais são as possibilidades que você tem, tá? E ver se essas possibilidades têm ressonância, né? Lembra do tom ressonante, né? Se elas têm ressonância com aquilo que vocês querem trazer para a vida de vocês, para a cura que vocês querem trazer, ou para o conhecimento que vocês querem trazer para a vida de vocês aqui, que é o propósito, né? Desse processo. O próximo aqui é o mago branco, né? O mago, ele fala sobre encantar, a receptividade, a intemporabilidade, né? No tom galáctico, de harmonizar, modelar, integrar, né? Então, o mago, ele vem integrar muitas informações, muitos sentimentos que ele tenha, né? Ele vem integrar essas informações dentro dele, né? Para trazer essa cura, né? Ele trabalha muito com aquilo que ele tem dentro dele, né? Sendo mais receptivo, né? De forma a encantar, né? A encantar as pessoas com a sua essência, com aquilo que ele é. Só de fazer esses processos, ele já vai trazer nova cura, tá? A águia aqui é o próximo, a águia azul, tá? A águia azul, ela tá no tom, solar, né? Que é o tom do pulsar, da realização, da intenção, né? E ela fala, a águia fala sobre criar a mente, a visão. Então, a águia, ela vai trabalhar muito a visão dela, a mente, daquilo que ela deseja realizar, com o poder da mente dela, com a visão que ela tem, né, de visualização mesmo, para criar uma nova possibilidade, uma nova cura, para manifestar um novo um desejo, né? E assim ela vai conseguir, quando ela iluminar isso, quando ela conseguir visualizar isso com o poder da mente dela, ela já vai começar, então, a iluminar a vida dela, iluminar o processo dela, e dessa forma ela vai atingir a cura, tá? Que é o objetivo, ou atingir o conhecimento, porque a mão fala sobre conhecimento, sobre cura, tá? Então ela vai atingir esse propósito. Próximo, guerreiro. O guerreiro amarelo, ele fala sobre questionar a intrepidez, a inteligência, o guerreiro, né? Dentro do tom planetário, né? Que é o tom do produzir, da manifestação, né? Esse é o tom planetário, do aperfeiçoamento. Então, o guerreiro amarelo, ele vai usar a inteligência dele para questionar as coisas que acontecem, as dificuldades do dia a dia, né? Falar, será que isso é mesmo necessário? Será que eu preciso mesmo disso? Né? Para ele conseguir aperfeiçoar os processos dentro da vida dele e dessa forma também atingir a cura, atingir novos conhecimentos, tá? O próximo aqui, a Terra Vermelha, né? Ela fala sobre evoluir, a sincronicidade, a navegação dentro do tom do espectral, que é dissolver, liberar, liberação, tá? Então aqui ela tem que buscar evoluir, buscar novos caminhos, navegar mais por outros caminhos diferentes, né? Buscar outras formas de ver, outras formas de entender as coisas, né? Navegar pelos caminhos da vida e assim, à medida que vai andando, vai caminhando, ela vai liberando muita coisa, vai entendendo e liberando muita coisa, liberando esses caminhos que antes ela acreditava que estava bloqueado, né, por algum processo, por uma crença. À medida que ela caminha, ela vai vendo que não é bem assim, ela está limpando os caminhos e vai navegando pela vida, e vai, nesse meio tempo, também curando, né, à medida que caminha. Próximo é o espelho. O espelho, ele fala sobre refletir, sobre ordem, sobre infinito. Ele está dentro do tom... Ai, caramba. Cristal, é que a telinha ficou na frente, que é o tom da dedicação, da universalização, da cooperação,
tá? Então, aqui o espelho ele fala muito sobre olhar para dentro, né? Sobre as imagens que você está refletindo, né? Então, no processo de cura, de conhecimento, o espelho ele fala sobre você olhar para dentro, né? Sobre ver como que você está refletindo, olhar para dentro de você, se conectar com a sua essência, liberar aquilo que você realmente é, né? Perceber como você está refletindo ao mundo, como as pessoas percebem você, como você se percebe, o que você sente quando se olha no espelho, né? Todas essas questões o espelho trata, e ele, tão, dentro do tom cristal, ele vem falar sobre você se cooperar com você mesmo, com a sua essência, né? Com aquilo que você realmente é, aquilo que você que está dentro de você. Então, cooperar consigo mesmo, se dedicar para você ou para o seu processo, de acordo com o que você está usando a leitura, mais uma vez, né? E dessa forma você também traz a cura. Aqui, o último tom aqui é o da tormenta lunar, que fala sobre catalisar energia, autogeração, e ela está no tom do cósmico, que é o último tom da perseverança, da transcendência, da presença, né? Então, passar por caminhos tortuosos, que é isso que a tormenta fala, né? Pela tempestade, vai ajudar a pessoa ou o processo a encontrar a verdadeira presença, né? Então, estar em presente, estar vivendo desafios é o que vai ajudar a pessoa a se conectar com a sua verdadeira essência, estar presente, a continuar perseverando, entendendo e transcender então o seu caminho. Então, sim, vai passar por um processo difícil de bastante bagunça, mas que no final vai trazer muita ordem, vai trazer que vai ser o impulsionador final para trazer a cura que ela tanto precisa, tá? Entenderam esse processo, que como funciona? Né? Eu tentei, peguei uma onda qualquer encantada, joguei aqui e estou interpretando aqui rapidamente, de uma forma bem simples, simplória, para vocês entenderem qual o mecanismo da leitura de uma onda encantada. Não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? É sempre, aqui é o que encabeça tudo, tá? É o propósito, é o projeto que você vem trabalhar. E todos os outros aqui vão usar suas palavras-chave aí, né, a sua energia, para atingir esse propósito. Então, você entender a onda encantada, você entende muita coisa. Você entende qual é o seu propósito de vida, né? Porque você está dentro de uma onda encantada. Qual é o seu lugar nessa onda encantada? Então, mais do que o seu lugar na onda encantada, você está trabalhando em cima de um propósito. Então, sua posição na onda encantada vai falar sobre o seu propósito geral também. Vai entender muito sobre o seu propósito de vida, sobre o propósito de vida de alguém, sobre de um projeto, de uma coisa, sobre entender a energia do dia que nós estamos, né? Tudo, muita coisa, a energia do ano, tudo mais, vocês conseguem entender através desse processo aqui da onda encantada, tá? Então, vou pegar um exemplo simples também que eu quero que vocês joguem aí no site do Tzolk'in, por exemplo. Vou ver se consigo abrir o Tzolk'in aqui novamente. Para mostrar para vocês, que é outra coisa bem legal que dá para fazer também, tá? Compartilhar a tela. Deixa eu achar aqui, cadê? Aqui. Ó, site do Tzolk'in. Vocês vão entrar no site do Tzolk'in e vão colocar o dia do ano que vocês nasceram, tá? E o dia, né? E o ano que nós estamos. Por exemplo, 5 de janeiro de 2021. Vento solar branco foi a energia que rege o meu ano, tá? A gente já falou disso aquela hora, né? Do ano que eu estou agora, né? Até o próximo 5 de janeiro, eu tô passando por essa energia. Eu, particularmente, Stephanie, que nasci no 5 de janeiro, tá? Tô passando por essa energia, tá? Aí, essa energia, ela tá no tom solar, que ele é o nono tom. Dentro da energia da onda encantada, lembra da onda encantada? Ela tá na posição 9, tá? Então, eu tô dentro de uma onda encantada, ó, essa onda encantada aqui. Olha onde tá o Kim que eu tô passando, tá? Então, nesse ano, eu tô trabalhando esse Kim, que tá dentro de uma onda encantada, a onda encantada aqui, tá vendo? E ela tá nessa posição, que tem esse objetivo aqui, esse é o objetivo maior. Então, o meu papel dentro desse processo
É trabalhar com as ferramentas que essa energia me dá, mas para atingir esse objetivo maior aqui. Tá? Então, agora a gente subiu um nível aí no degrau do conhecimento da lei do tempo do Tzolk'in, saiu só da leitura daqui para começar a entender aqui. E a gente vai subir mais um nível antes da aula acabar, tá? Eu já vou falar e aí a gente termina. Né? Porque tem muita coisa para falar sobre isso, tem muita coisa mesmo, tá? Então, por isso eu tenho que fazer aos poucos, deixar vocês sentirem, mastigarem, digerirem a informação. Então, vamos falar sobre a Onda Encantada e mais um tópico e a gente finaliza, tá? Que é o oráculo de destino, que é fácil de entender. Então, nós vamos falar sobre a Onda Encantada hoje, que acabamos de falar, e daqui a pouco também sobre o oráculo de destino, e a gente finaliza, tá? Até porque já tá ficando longa a aula. Então, é assim, e nós estamos nessa posição. Nós também temos ciclo de 13 anos, tá? De 13 em 13 anos a gente termina um ciclo. Então, para saber, ó, nós estamos eu, no caso, né? Eu, Stephanie, estou no 9º ano de um ciclo de 13 anos. Aí eu vou pôr aqui 2022. Ó, viu que ele, 5 de janeiro de 2022, olha como é perfeita a matemática, né? Eu estou no 10º ano de um ciclo de 13 anos. Tá? Esse ciclo ele não vai ser o mesmo aqui. Esse é um ciclo meu, Stephanie, tá? Que também está inserido num outro ciclo maior. Lembra que eu falei que é ciclos dentro de ciclos? Tá? Para eu saber qual que é esse ciclo meu, Stephanie, de 13 anos, eu tenho que voltar, no caso, se esse é o 10º, 2022 é o 10º, eu tenho que voltar 10 anos para trás, para saber quando que foi o 1, né? Então, vamos lá. Para entender dentro daquela matriz lá, né, da Onda Encantada, qual que é o propósito geral para mim, Stephanie, num ciclo de 13 anos, tá? Então, aqui eu volto 10. Vamos por aqui, vamos ver se está certo, né? 5 de janeiro de 2012 seria, então, quando eu comecei. Não, então é 2013. Aí, achei, tá vendo? O ponto 1. Então, dentro de um ciclo de 13 anos, eu tô dentro de um ciclo de 13 anos atualmente. Dentro desse ciclo de 13 anos, eu estou no meu 9º ano, na 9ª posição desse ciclo, tá? Que, no caso, seria essa posição aqui. Ok? E aí ele vai bater certinho. Vocês lembram que eu falei quem eu era nesse ciclo? Né? Ele vai bater certinho. Aí aqui, eu tô aqui. Nesse tom. Esse é o meu propósito maior dentro desses 13 anos, que é o vento magnético branco. Tá? Então, no ciclo de 13 anos, eu venho trabalhar a minha comunicação com um propósito de vida, tá? A minha comunicação. Eu vim trabalhar num ciclo de 13 anos. 13 anos trabalhando isso, tá? Aí no ano de 2013 que eu comecei a trabalhar isso. Então, vários acontecimentos na minha vida começaram a me levar para esse caminho, tá? Só para vocês entenderem. Aí, em 2014, eu fui para o próximo tom, né? Dessa onda encantada, que é o tom da cura. A única onda encantada que vai bater certinho com o meu propósito de 13 anos é a primeira, tá? As outras ondas encantadas aqui, elas vão começar a girar outras ondas encantadas, porém elas estão dentro da primeira minha também, tá? Mas entenda, como eu falei, são ciclos dentro de ciclos, tá? Então, no ano de 2014, para atingir meu propósito, que é trabalhar minha comunicação, eu tive que passar por um processo de cura muito grande, né? Um processo que me desafiou a muita coisa, né? O Lunar, que é o desafio, né? Eu vim trabalhar muita cura no ano de 2014 para começar a atingir minha comunicação. No ano de 2015, estou falando de mim, tá? Mas vocês podem pesquisar o de vocês aí. Eu passei para a energia do humano elétrico amarelo. Lembra que meu propósito dentro desses 13 anos é trabalhar minha comunicação. Então, o humano, ele fala sobre a sabedoria, o livre-arbítrio, né? E o elétrico fala sobre o servir. Então, eu vim trabalhar muito a minha sabedoria, a minha inteligência, né? Vim trabalhar através da minha sabedoria também, influenciar as pessoas, trabalhar o meu serviço, servir os outros com inteligência. Tudo isso para atingir o propósito de me comunicar mais, me comunicar melhor, né? Trabalhar a minha comunicação, minha manifestação para o mundo físico. E assim, consequentemente, eu vou trabalhando durante 13 anos a minha comunicação. Atualmente, 2021, eu tô aqui.
no vento solar branco. O vento solar branco, ele vai falar... Ai, desculpa, acho que eu dei uma informação errada para vocês, espera aí. O vento solar branco, ele vai trabalhar ó, deixa eu só voltar aqui, só para corrigir o que eu tinha falado. 2014, né? É isso? Não, 2013. Meu propósito central é trabalhar minha comunicação. Mas aqui não, também não bate, tá? Essa onda encantada não é, cada ano não vai ser isso aqui, tá? Ela é uma onda encantada maior que está dentro de um ciclo menor, tá? É uma onda encantada menor dentro de um ciclo maior. Então, um ciclo de 13 anos, não é, o próximo ano não vai ser esse, não vai ser esse, é diferente, tá? Mas vai ser pelo tom, o próximo ano vai ser o tom 2, o outro tom 3, só que os selos aqui vão ser outros, vão ser diferentes, tá? Mas eu tenho que saber qual que é o meu primeiro selo para eu entender todos os outros que forem vir, tá? Então, por isso é legal vocês verem onde vocês estão hoje. Por exemplo, 2021, eu tô no tom 20, no tom 9, tá? Que também é um tom que fala da minha comunicação. Então, já estou aperfeiçoando ela, né? O tom, isso no meu caso, 9, basta eu contar 9 para trás, né? 9 para trás vai dar 2013. Pronto, encontrei o meu Kim primeiro, né? O que começou esse ciclo de 13 anos. Então, basta que eu encontre ele, tá? Aí eu já sei qual que é o propósito desses próximos 13 anos. Aí eu só vou mudando o ano aqui. Então, 2022 eu vou estar finalizando já, começando a finalizar o meu processo desses 13 anos. Eu estou no meu 10º ano de um ciclo de 13 anos, ó. 10º ano de um ciclo de 13, onde eu vou trabalhar a cura, né? O conhecimento para manifestar mais a minha comunicação, né? Comunicar melhor aquilo que eu vim trabalhar, tá? Aí, quando acabar, ó, 2022, 2023, 11º, 2024, 2025, 13º, é o último ano desse processo. Mais uma vez caiu a comunicação, quantas vezes está caindo para mim, né? O vento cósmico, ele fala muito da comunicação, né? Do alento, etc. De expandir. Então, caiu várias vezes dentro de um ciclo de 13 anos o vento para mim. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, a minha comunicação. Termina em 2025. Em 2026, então, eu entro num novo ciclo de 13 anos. Começa, então, um novo ciclo de 13 anos. Então, agora tarefa para vocês é encontrar em que parte do ciclo vocês estão, tá? Então, coloca aí a data do aniversário de vocês e o ano atual. E ver que posição que vai dar aqui. De acordo com essa posição, vocês voltam alguns anos atrás e encontram qual foi o primeiro pontinho. Aí você vai saber qual que é o seu propósito geral de um ciclo de 13 anos, tá? Tarefinha para vocês fazerem. Ok? Então, é assim que a gente usa a onda encantada. Tem diversas formas de ler ela, vocês viram, né? Você pode ler ela aqui, dentro de um ciclo menor, né? Você pode ler ela dessa forma anual, do ciclo maior. Por exemplo, dia 26 de julho de 2021, né? É quando começa um novo ano galáctico, né? Dentro do sincronário, né? Como a gente sabe. Dentro desse novo ano galáctico, nós estamos também dentro de um ciclo de 13 anos, de uma energia de 13 anos para o planeta, tá? A gente também pode olhar dessa forma, o planeta, né? Dentro dessa energia do planeta, nós estamos apenas no 3º ano dessa nova energia. Então, faz pouco tempo que começou uma nova energia de 13 anos para o planeta, tá? Aí basta que eu volte 3 para trás, vai dar 2019? 2019, então, foi quando começou. E olha que bacana, né? 2019 foi a data que Chico Xavier, também em julho, falou, né? Quem sabe aí, né? A data limite do Chico Xavier foi quando o Chico Xavier falou que muitas coisas iam acontecer se a gente não gerasse uma nova guerra mundial, né? Quem viu isso aí? Bem em 2019, né? Em 2019, julho de 2019, então a gente começou um novo ciclo de 13 anos, tá? E essa é a energia de um ciclo de 13 anos para o planeta inteiro, tá? Que vai reger. Então, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui.